Imagine que você acorda numa manhã de verão, vai até a janela e o mundo que você conhecia simplesmente não existe mais. Não houve terremoto, não houve asteroide. Só um tiro, um único tiro, numa cidade que a maioria das pessoas nem sabia pronunciar e em menos de 6 semanas. O maior continente do planeta estava em chamas. Isso não é ficção científica. Isso é 1914. E a pergunta que vai te perseguir até o final desse vídeo é: como um assassinato virou a guerra mais devastadora que a humanidade já havia visto? Fica aqui comigo porque essa história tem traição, orgulho ferido, paranoia de impérios, jogos diplomáticos que parecem xadrez, e um domínio de decisões que mostra como o mundo pode colapsar quando o ego de nações substitui o bom senso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta o botão agora, porque a gente conta história do jeito que ela merece ser contada, sem enrolação e sem papo chato de livro didático. Vamos começar onde tudo de verdade começa, não em 1914, mas décadas antes. No coração do século XIX, a Europa era um continente dividido entre impérios que cresciam, nações que queriam nascer e velhos poderes que se recusavam a morrer. A Prússia menos, esse estado militarizado ao norte da Alemanha, eficiente como uma máquina e ambicioso como poucos, tinha um plano. Primeiro, derrotou o Império Austro-Húngaro. Depois, numa manobra que humilhou a França inteira, venceu os franceses em 1871 e proclamou o Império Alemão. Onde? No Palácio de Versalhes, na casa do inimigo. Esse detalhe não é pequeno, é a semente de um ódio que vai brotar décadas depois. A Alemanha unificada nasceu grande, rica e irritante para todo mundo ao redor. E junto com ela nasceu Bismarck. Um chanceler com visão fria e pragmática, manter a França isolada diplomaticamente para que ela nunca tivesse aliados suficientes para vingar a derrota. A Alemanha se aproximou da Áustria-Hungria, flertou com a Rússia e manteve o continente num equilíbrio tenso mais funcional. Funcionou enquanto Bismarck esteve no poder. Mas aí chegou o Kaiser Wilhelm II jovem, impulsivo, com um complexo de inferioridade que compensava exibindo o poder, e ele demitiu Bismarck, com o arquiteto do equilíbrio europeu fora do jogo. A Alemanha começou a cometer erros que um estadista experiente nunca cometeria. O país passou a perseguir colônias, a construir uma marinha de guerra que desafiava diretamente o domínio naval britânico, e a se meter em crises diplomáticas no norte da África que irritaram França e Inglaterra sem necessidade nenhuma. O resultado foi que tudo que Bismarck havia evitado aconteceu, a França encontrou aliados. Primeiro, surpreendentemente, a Rússia menos dois países radicalmente diferentes ideologicamente, mas unidos pelo medo do poder alemão. Depois, a Inglaterra, que até então preferia se manter distante dos conflitos continentais. Percebeu que uma Alemanha com frota poderosa e influência crescente no Oriente Médio era uma ameaça direta ao seu próprio império. Os britânicos queriam muito o petróleo da Mesopotâmia. E a Alemanha estava construindo uma ferrovia ligando Berlim a Bagdá. Não é paranoia, menos é geopolítica. Então o continente se dividiu em dois grandes blocos. De um lado, a Tríplice Aliança do Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra. Dois campos armados até os dentes, cheios de planos de guerra detalhados guardados em cofres, com exércitos que cresciam a cada ano e generais que mal conseguiam esconder a excitação de finalmente usar tudo aquilo que treinaram. Nesse cenário, o Balcãs era a panela de pressão. A região era o ponto onde o Império Otomano, outrora gigantesco, agora em decomposição, menos cedia espaço para novas nações que queriam existir e para velhos impérios que queriam expandir. A Áustria-Hungria havia anexado a Bósnia-Herzegovina em 1908, o que gerou fúria em Belgrado. A Sérvia tinha um sonho: unir todos os povos eslavos do sul numa única nação. E a Áustria era exatamente o obstáculo no caminho. Foi nesse contexto que um jovem de 19 anos chamado Gavrila
Príncipe acordou em 28 de junho de 1914 e foi às ruas de Sarajevo com uma pistola no bolso. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, havia chegado à cidade para uma visita oficial. Já havia uma tentativa de assassinato mais cedo naquele dia, menos uma bomba jogada no carro da comitiva. Ferdinand sobreviveu e foi a um hospital visitar os feridos. No caminho de volta, o motorista errou o trajeto. Deu ré numa rua estreita menos e parou exatamente ao lado de Gavrilo Principe, que havia desistido e estava entrando numa padaria. O destino, se é que ele existe, parece ter tido um senso de humor sombrio naquele dia. 2 tiros, o arquiduque e sua esposa, mortos. Numa Europa normal, com diplomatas razoáveis e líderes dispostos a resolver conflitos sem orgulho na frente. Aquilo poderia ter sido contido. Mas essa não era uma Europa normal. Era uma Europa onde cada nação tinha um plano de mobilização que, uma vez acionado, era quase impossível de parar. Era uma Europa onde as alianças transformavam qualquer conflito bilateral num incêndio continental. A Áustria-Hungria decidiu que aquilo era a desculpa que precisava para esmagar a Sérvia de uma vez por todas. Antes de fazer qualquer coisa, consultou a Alemanha. E aí veio o que os historiadores chamam de cheque em branco. Berlim disse a Viena que apoiaria qualquer ação que ela decidisse tomar. Essa foi talvez a decisão mais irresponsável de toda a crise. Com a garantia alemã no bolso, a Áustria-Hungria enviou um ultimato à Sérvia tão humilhante que foi desenhado para ser rejeitado. A Sérvia aceitou quase tudo, quase, e a Áustria declarou guerra assim mesmo. A Rússia, que considerava os sérvios como seus irmãos eslavos e que havia sido forçada a recuar em 1908 sem lutar, decidiu que dessa vez não cederia. Czar Nicolau II ordenou a mobilização do exército russo. E foi aí que o mecanismo começou a girar sozinho. A Alemanha tinha um plano militar elaborado há anos para exatamente essa situação, o Plano Schlieffen. A estratégia era simples na teoria e brutal na prática, menos como a Alemanha precisaria lutar em 2 frontes ao mesmo tempo. Contra a França a oeste e a Rússia a leste. A ideia era atacar a França primeiro com velocidade fulminante, passando pela Bélgica, neutra para contornar as defesas francesas, derrotar Paris rapidamente e depois girar todos os recursos contra a Rússia, que levaria mais tempo para mobilizar seus soldados. A lógica era fria. Se a Rússia está se mobilizando, o relógio já começou. A Alemanha declarou guerra à Rússia, depois a França, invasão pela Bélgica, e pronto menos a Europa estava em guerra. Só que havia um pequeno problema com a invasão da Bélgica. A Inglaterra tinha um tratado garantindo a neutralidade belga. A entrada das tropas alemãs em território belga deu ao governo britânico exatamente a justificativa pública que precisava para entrar no conflito. Em poucos dias, praticamente todas as grandes potências europeias estavam na guerra. Só a Itália ficou de fora, menos por enquanto. No começo, todo mundo achava que seria rápido. Os soldados partiam com flores nos rifles, as mães acenavam com lenços brancos nas estações de trem. E os generais prometiam que estariam em casa antes do Natal. Essa ilusão durou algumas semanas. O plano Schlieffen quase funcionou. As tropas alemãs avançaram pela Bélgica, empurraram os exércitos francês e britânico para trás e chegaram perto de Paris. O governo francês chegou a fugir para Bordeaux. Mas então aconteceu algo inesperado. Numa batalha às margens do rio Marne, os aliados conseguiram parar o avanço alemão. Táxis de Paris foram requisitados para transportar soldados para a frente. Um momento que entrou para a história como o milagre do Marne, com um plano original fracassado. Os 2 lados tentaram contornar um ao outro numa corrida em direção ao Mar do Norte. Ninguém conseguiu. E o que emergiu dali foi algo que nenhum general havia planejado. Uma linha de trincheiras que se estendia por 700 quilômetros, do Mar do Norte até a fronteira suíça. 2 exércitos soterrados, um de frente para o outro, separados por algumas centenas de metros de terra revolvida, arame farpado e morte. A guerra de movimento havia terminado. A guerra de atrito havia começado. E com ela, o horror.
As trincheiras não eram apenas buracos no chão. Eram labirintos subterrâneos onde homens viviam menos e morriam menos por meses a fio. A lama era constante. Os ratos eram enormes. O cheiro de corpos em decomposição era inescapável. A artilharia disparava dia e noite, um bombardeio que durava semanas antes de cada ofensiva. E quando finalmente os soldados saíam das trincheiras para atacar, cruzando a terra de ninguém, a maioria era ceifada por metralhadoras antes de chegar a 50 metros. Novas tecnologias tornavam a guerra ainda mais infernal. Os alemães usaram gás cloro pela primeira vez em Ypres. Em 1915, soldados que sobreviviam ao ataque descreviam uma nuvem verde amarelada, se arrastando lentamente sobre a terra e o cheiro de cloro queimando seus pulmões. Depois vieram gases ainda mais mortais, o fosgênio e o terrível gás mostarda, que não matava imediatamente, mas causava cegueira temporária e queimava a pele e os pulmões por dias. Os dois lados passaram a usá-los. Dezenas de milhares morreram. Centenas de milhares ficaram marcados para o resto da vida. E enquanto isso, no Mar do Norte, a Inglaterra estava usando sua superioridade naval para bloquear a Alemanha, impedindo que alimentos e matérias-primas chegassem ao país. A resposta alemã foi a guerra submarina. Os U-Bootes varriam o Atlântico, afundando navios sem distinção menos mercantes, civis, qualquer coisa que pudesse abastecer os inimigos. Em maio de 1915, um submarino alemão afundou o Lusitânia, um transatlântico britânico. Morreram 1.200 pessoas, incluindo 128 americanos. Os Estados Unidos, que até então se mantinham formalmente neutros e lucravam fornecendo material de guerra para ambos os lados, reagiram com indignação. A Alemanha, percebendo o risco de trazer Washington para a guerra, recuou temporariamente. Mas o dano diplomático estava feito. Em 1916, a guerra atingiu seu ponto mais absurdo e trágico. A Batalha de Verdun durou 10 meses. Os alemães planejaram a batalha não para conquistar território, mas para sangrar a França até a morte, uma estratégia de desgaste puro. Ao final, mais de 700 mil homens haviam morrido ou sido feridos, com ganhos territoriais que se mediam em metros. No mesmo ano, na Batalha do Somme, os britânicos tentaram aliviar a pressão sobre os franceses. No primeiro dia de batalha menos um único dia, 1º de julho de 1916 menos, os britânicos sofreram quase 60 mil baixas. É o dia mais sangrento da história militar britânica. Os tanques de guerra foram usados pela primeira vez no Somme. Eram lentos. Quebravam constantemente e a maioria ficava atolada antes de chegar ao inimigo, mas já sinalizavam o futuro. Enquanto a carnificina se repetia na Europa, o mundo todo era arrastado para o conflito. No Oriente Médio, o Império Otomano havia entrado na guerra ao lado dos alemães. As potências aliadas abriram frentes no Cáucaso, na Mesopotâmia, nos Dardanelos. A tentativa britânica e francesa de tomar os Estreitos dos Dardanelos foi um desastre completo, menos as tropas desembarcadas em Galípoli. Ficaram presas numa guerra de posições ainda mais infernal do que o fronte ocidental e foram eventualmente retiradas com perdas enormes. Foi no contexto do fronte caucasiano que um dos maiores crimes do século X foi perpetrado. O governo otomano, usando a participação de alguns armênios com o exército russo como pretexto, ordenou a deportação em massa da população armênia. O que se seguiu foi sistemático: massacres, marchas forçadas pelo deserto, campos de morte. Mais de 1 milhão de armênios foram mortos. É reconhecido como genocídio por 32 países menos, mas não pela Turquia. No Pacífico e na África, as colônias alemãs eram capturadas por japoneses, australianos, sul-africanos e forças aliadas. A guerra havia se tornado verdadeiramente mundial. Em 1917, 2 eventos sacudiram o tabuleiro de forma definitiva. O primeiro foi a Revolução Russa. O povo russo estava esgotado. A guerra havia custado milhões de vidas. O czar era visto como incompetente.
E o sofrimento das classes populares havia chegado ao limite. Em março, Nicolau II abdicou. O governo provisório tentou manter a Rússia na guerra menos decisão que acabaria custando sua derrida. Em novembro, os bolcheviques de Lenin tomaram o poder prometendo exatamente o que o povo queria: pão, terra e paz. Eles firmaram um armistício com a Alemanha e depois o humilhante Tratado de Brest-Litovsk, cedendo territórios imensos. A Rússia saiu da guerra. O segundo evento foi a entrada dos Estados Unidos. A Alemanha, desesperada para vencer antes que os recursos aliados esmagassem sua capacidade de resistência, havia retomado a guerra submarina e restrita no começo de 1917. Era uma aposta: afundar os navios de abastecimento aliados rápido o suficiente para forçar um acordo antes que os americanos chegassem. E aí os britânicos interceptaram um telegrama a Zimmermann, uma mensagem secreta da Alemanha para o México propondo uma aliança se os Estados Unidos da América entrassem na guerra. O México deveria atacar o território americano e, em troca, receberia de volta o Texas, o Novo México e o Arizona. Os britânicos passaram um telegrama para Washington. O impacto foi imediato e devastador para a Alemanha. Em abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. O ingresso americano não foi imediato no campo de batalha, levou meses para treinar e transportar tropas. Mas mudou o cálculo da guerra de forma irreversível. Com a Rússia fora e os americanos chegando, a Alemanha fez uma última aposta desesperada em março de 1918. A ofensiva da primavera foi o maior ataque alemão desde o início da guerra. Tropas treinadas em táticas de infiltração avançaram rapidamente, quebrando a linha aliada, chegando novamente ao Marne. Por um momento, pareceu que a Alemanha poderia vencer ainda. Mas os aliados se reorganizaram, os reforços americanos chegaram em número crescente. E a contraofensiva aliada do verão de 1918 empurrou os alemães para trás com uma velocidade que chocou a todos. Por dentro, a Alemanha estava se desmanchando. O bloqueio naval havia causado uma fome generalizada. A Espanha havia varrido o mundo com uma pandemia de gripe que matava tanto quanto a guerra. Soldados esgotados nas trincheiras eram vítimas fáceis. Os aliados da Alemanha foram caindo um a um. Bulgária, Império Otomano e a Hungria assinaram armistícios. E então, em novembro de 1918, marinheiros alemães se recusaram a sair para uma última batalha suicida contra a frota britânica. A revolta se espalhou. O Kaiser Wilhelm II abdicou e fugiu para a Holanda. No dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, os canhões pararam. 4 anos, 3 meses e 14 dias depois do início da guerra, o silêncio voltou à Europa. Um silêncio carregado de morte. Os números são difíceis de processar. Quase 18 milhões de mortos menos 0 milhões de militares e 8 milhões de civis. Outros 21 milhões de feridos. Impérios que haviam existido por séculos. O austro-húngaro, o otomano, o russo dos czares, o alemão dos kaisers, haviam desaparecido. O mapa da Europa e do Oriente Médio seria redesenhado de forma radical. A Conferência de Paz em Paris, em 1919, foi um encontro onde os vencedores dividiram o mundo conforme seus interesses. O Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha com uma severidade que chocou até alguns dos vencedores. A Alemanha perdeu 20% do território, 10% da população, todas as colônias. Foi obrigada a pagar reparações astronômicas e, menos mais humilhante de tudo, foi forçada a assinar uma cláusula reconhecendo que era a única culpada pela guerra. O artigo 231, a cláusula de culpa de guerra, entrou para a história como um dos documentos mais explosivos já assinados. O Império Austro-Húngaro foi desmontado completamente. A Tchecoslováquia nasceu. O Reino dos Sérvios, croatas e eslovenos nasceu. A Polônia renasceu. Mas as fronteiras foram desenhadas de forma tão arbitrária que criaram minorias nacionais presas em países. Errados menos alemães vivendo na Polônia e na Tchecoslováquia, húngaros em países vizinhos.
um mapa de ressentimentos futuros. No Oriente Médio, a Inglaterra tentou manter 3 promessas incompatíveis que havia feito durante a guerra. Prometeu aos árabes independência em troca de revoltas contra os otomanos. Prometeu aos judeus sionistas um lar nacional na Palestina com a Declaração Balfour e prometeu à França dividir a região. Nenhuma das 3 promessas foi cumprida plenamente. As tensões que nasceram ali ainda moldam o noticiário de hoje. E a Alemanha humilhada, endividada, com território reduzido, com uma população que havia sofrido fome real durante a guerra. E agora era forçada a aceitar culpa exclusiva por um conflito que havia sido causado por todos os grandes poderes europeus. A Alemanha estava madura para o ressurgimento de um discurso de revanche. Dos cacos de Versalhes, um cabo austríaco de nome Adolf Hitler construiria, 15 anos depois, um movimento que prometia restaurar a grandeza alemã. A Primeira Guerra Mundial não terminou nada. Ela interrompeu. Ela foi o primeiro ato de uma tragédia em 2 atos. O armistício de novembro de 1918 foi, nas palavras do marechal francês Foch, que havia desconfiado de Versalhes desde o início, não uma paz, mas um armistício de 20 anos, ele estava certo, com margem de erro de apenas alguns meses. O que o estudo dessa guerra nos deixa não é só horror. É um manual de como as nações destroem a si mesmas. Uma combinação de alianças que transformam conflitos locais em incêndios globais. Líderes que confundem prestígio com segurança. Generais que acreditam que o próximo ataque vai resolver o que todos os anteriores não resolveram. Populações que foram levadas à guerra num estado de entusiasmo e chegaram ao fim num estado de trauma. Coletivo que levaria décadas para cicatrizar e que, em muitos aspectos, nunca cicatrizou de verdade. Quando você olha para os sistemas de aliança de hoje, para as corridas armamentistas contemporâneas, para os discursos de líderes que falam em honra nacional como se fosse mais importante que a vida de suas populações, vale a pena lembrar daquela manhã de junho de 1914 em Sarajevo, um tiro errado. Um motorista que fez uma curva errada e o mundo que nunca mais foi o mesmo. A história não se repete como fotocópia, mas ela sussurra. E quem não escuta, aprende do jeito mais caro possível.